Seu filho tem dificuldades para estudar? Isso pode ser um problema, mas felizmente tem solução. Mãe, esse vídeo é para você que está chegando ao fim do ano e seu filho está quase sendo reprovado. Por que eu posso falar assim com você, mãe? Porque eu sou pai? Não, porque eu sou professor e trabalho com isso há mais de 20 anos. Meu nome é Bertier Souza Júnior e vim aqui conversar com você. Nós todos tendíamos a acreditar que o conhecimento vinha do estudo, um estudo maçante, contínuo, aonde você acha que se o aluno estudar de 5 a 6 horas seguidas, trancadas dentro de um quarto, ele vai aprender, não é? Não, mãe, não é mais assim. Estudos psicológicos apontaram para o quê? Que crianças até 15, 16 anos, eles têm uma atenção concentrada de no máximo 10, 12, 15 minutos, quando muito. Por quê? Porque a partir daí eles se desconcentram. Então não adianta você deixar eles 5 horas num lugar, sendo que eles só vão se utilizar de 15 minutos desse estudo. E o que é pior que eu aprendi ao longo dos anos? Se você deixar ele trancado, sem fazer mais nada, ele vai perder, são 4, 5 horas da vida, podendo fazer outras coisas. E o que vai acontecer? Ele vai acabar ficando com raiva ou indisposto de estudar aquela matéria a qual ele deveria estar se preparando. Então, às vezes é melhor ele chegar da escola, estudar 15, 20 minutos no máximo, fazer outra coisa daqui a 1, 2 horas, se quiser voltar a estudar aquela matéria, ou não. Procurar, hoje em dia, os professores, como eu, colocam vídeos, informações, pedaços de filmes, até de videogames, para que a gente possa trazer a atenção desses alunos. O que eu aprendi ao longo desses últimos 20 anos, mãe? Sabe o quê? Que eles aprendem senhas, aprendem informações, nomes de personagens de filmes, games, HQs, seriados, nomes muitas vezes estrangeiros. Conheço alunos que começaram a aprender coreano por causa de um estilo de música, o K-pop. Eu vou criticar esses alunos? Eles estão estudando, eles estão tomando gosto por aprender. E eu aprendi uma coisa com os alunos, como nós temos que falar, não são os alunos que sempre aprendem com os professores. Nós, professores, temos obrigação de aprendermos com os alunos. E eu aprendi ao longo desses anos de profissionalismo que quanto mais eu trouxer a linguagem, o que eu faço para perto desses alunos, filmes, ficção, aventura, fantasia, que eles tanto gostam, e fazer um paralelo entre o que nós estamos estudando e o que eles gostam, eles aprendem, eles começam a correr sozinhos atrás dessa informação. Então, isso não surge de uma hora para outra, isso é construído ao longo do tempo. Só que nós temos um problema, não é, mãe? Nós estamos no final do ano e o que fazer para, às vezes, salvar esse final do ano? Ajudar. Ajudar de que forma? Entender as formas de estudo que mais vão ajudar a esse aluno. Não é deixar ele 5 horas trancado. Às vezes você vai abrir a porta, ele está dormindo, está vendo um filme, está escutando uma música. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que às vezes a criança está com um fone de ouvido, escutando música, estudando, copiando a matéria. Por incrível que pareça, essa calma às vezes que essa música traz, ele deixa de escutar a música e absorve a matéria. Porque hoje nós aprendemos dessa
multidisciplinaridade ou dessa multifuncionalidade que as crianças têm. Eu, como homem, eu sempre aprendi que o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Eu não consigo escutar música, ver um filme e estar mexendo no celular. Alguma das coisas vai ter que ser deixada de lado porque eu não acompanho. Agora, isso sou eu, um homem nascido e criado no século, melhor, no milênio passado. Os millennials, que são esses alunos, os quais eu trabalho hoje, eles são multitarefa, eles estão escutando música, eles estão com a televisão ligada e eles estão estudando. E por incrível que pareça, eles aprendem, porque eles lembram, eles têm capacidade. É lógico, nós não podemos esquecer das habilidades que cada um de nós temos. Eu, quando era mais novo, eu aprendi que eu tinha alguma coisa, alguma dificuldade com matemática. Enquanto eram só números, era tudo uma maravilha. Quando o professor começou a trazer o alfabeto para dentro da matemática, a matemática se tornou um terror para mim. Enquanto isso, a aula de história, minha mãe ficava horrorizada, porque eu não estudava história em casa. Eu prestava atenção no que o professor estava falando dentro de sala de aula e acabou, eu não precisava. Eu lembrava do que o professor falava. Hoje eu lembro, e os meus alunos até riem, aonde eu escrevi a parte da matéria que eu estou falando no quadro. Independente das 12 turmas que eu trabalhe na escola pública ou nas 3 turmas que eu trabalho na escola particular. Eu lembro por quê? Porque eu amo o que eu faço. E por que não fazer a criança amar a estudar? Fazer como? Trazendo para perto dele a matéria, mostrando para ele que dá para aprender a matéria que a gente quiser trabalhar com coisas do dia a dia. Como ensinar física e radiação, ou até o funcionamento de um GPS, sem falar da corrida espacial. Existem filmes, existem seriados que falam disso. Tem alunos meus que amam astrofísica e eu descobri que eles veem os mesmos canais que eu acompanho. E alunos que às vezes nem são tomados como os melhores da sala. Agora, quando eles veem isso, quando eles veem o professor falando de seriados, de filmes, de games, os quais eles jogam, os olhos dessas crianças brilham. E quando eles passam a fazer isso, eles passam a prestar atenção muito mais no que você faz. Então, mãe, a gente tem que trabalhar junto com os alunos. Não é trazendo desconforto, castigo, tirando o celular, tirando o videogame, que ele vai estudar mais ou menos. Ele simplesmente vai ficar com raiva. Agora, limites têm que ser postos. É lógico que ele não pode ficar jogando videogame até as 2 horas da manhã. Mas, olha só, vamos fazer um trato? Você estuda 15 minutos da matéria que eu quero. Eu deixo você jogar 1h30. Jogou 1h30, você vai estudar mais 15 minutos da matéria. Fazer essa troca, mas também não é uma troca gratuita. Você vai pegar e vai perguntar: o que você viu? O que você estudou? Me explica. E ele vai começar a associar uma coisa à outra. O prazer de jogar um videogame, o prazer de fazer um vídeo para o TikTok. Não que eu esteja incentivando isso, mas eles fazem. Não é? Eles fazem fotos, vídeos, postam no Instagram, no TikTok, fazem shorts para o YouTube, acompanham canais no YouTube. E por que não fazer com que eles vejam alguns canais do YouTube? Existem canais muito sérios e dedicados ao estudo, ao ensino, não é? Então, trazer esse prazer, mãe, trazer a consciência de que não é
deixar uma criança trancada o dia todo dentro de um quarto só com um livro, achando que ela vai aprender. Não, ela não vai aprender. Agora, se nós cortarmos, se nós fatiarmos esses horários de estudo, nós podemos alterar entre horário de estudo e horário de descanso, diversão, ver um filme. Por que não ver um filme ou seriado junto com o seu filho? Mostrar que você tem prazer de estar ali junto com ele. Nem sempre é possível, não é? Infelizmente, a nossa sociedade atual faz com que pai e mãe tenham que trabalhar. Mas se houver esse contraponto, essa mistura, você ter prazer de estar ali junto ao seu filho, ele vai ter prazer também de estar estudando com você. Agora, sempre daquela forma, temos que prestar atenção no tempo no qual eles estão estudando. Temos que prestar atenção que muitos alunos têm facilidades para umas matérias e dificuldades para outras. Poucos, mas poucos de nós somos bons em tudo. Temos facilidade para matemática, temos facilidade para história, para ciências, para física, para química, para biologia, para filosofia, para sociologia. Ninguém é perfeito. Todos nós temos habilidades que são inerentes ao ser humano. Eu sempre fui bom na área de humanas e, como eu já falei para você, mãe, eu não fui tão bom assim quando o alfabeto se misturou à matemática. Em compensação, eu sei fazer até hoje porcentagem sem uma calculadora. De vez em quando os alunos ficam assustados que eles estão conversando, falam alguma coisa, eu respondo sobre matemática e eles, professor, respondendo matemática? Sim, é fácil. Desde que não tenha letra, desde que não tenha X, Y, Z, o I, os números irracionais. Eu me tornei irracional com números irracionais. Não aprendo, não entendo, mas eu tento. Eu tento e tentei ter prazer. Mas hoje eu me sinto completo com a minha profissão. Eu aprendi muito, muito ao longo dos anos com os meus alunos. Vi alunos saírem de não gosto de estudar para correrem atrás de aprender. Eu tive um aluno que começou a tirar notas excelentes no 7º ano por causa de um videogame chamado Assassin's Creed, aonde ele começou a correr atrás da história dos tempos da modernidade. E isso é maravilhoso. Ao invés de falar, não, você tem que ler tal livro, não, joga. Eu fui jogar Assassin's Creed para entender o que ele estava procurando. Eu vejo filmes, alguns até seriados que eu não gosto, mas que eu vejo para entender o que essas crianças estão falando. E quando dentro de sala elas começam a fazer algum comentário sobre algum seriado, algum filme, eu sei falar a língua delas. E o que eu faço? Eu afasto? Eu peço para parar de falar? Não, eu utilizo dentro de sala de aula aquela quebra de tempo que eu falo que eles têm que ter em casa. Não adianta eu pegar 2 tempos seguidos, 100 minutos de aula e bombardear eles de informação durante 100 minutos. O que vai acontecer? Eles não vão prestar atenção, vão começar a desenhar, alguém vai esconder um celular na mochila, vai começar a olhar e rir para a própria virilha. Ninguém faz isso normalmente. Ele está mexendo num telefone. Eu chamo a atenção porque eles têm que ter a atenção quando eu estou falando. Mas eu sei marcar o tempo para quê? Para que nós possamos trabalhar 10, 15 minutos, tem um fôlego, tem um descanso de 5 minutos, 10 minutos, onde eu posso falar de vídeos, de séries, trazendo informações e deixando eles
se aliviarem um pouco da pressão que eu vou trazer de volta para ficar mais 10, 15 minutos falando da matéria. Mas isso eu aprendi na faculdade? Não. Eu aprendi logo nos primeiros anos de magistério? Não. Eu aprendi depois de 20 anos. E em 20 anos eu aprendi muita coisa. Então, mãe, o que acontece depois de tudo isso que eu falei, de entender como o aluno estuda, como ele pensa, como ele absorve informação? O que acontece? A gente está no final do ano, falta menos de um bimestre e meio para tudo aquilo que você investiu em uniforme, livros escolares, mensalidades, se seu filho é de uma escola particular, tudo isso pode ir por água abaixo, mas sempre há uma oportunidade. Depois do terceiro bimestre sempre é mais difícil, mas há como você trabalhar com o seu filho, evitar problemas financeiros, evitar, às vezes, até problemas do seu filho perder o contato com os amigos, porque todos eles avançaram de ano e ele ficou. Quantas e quantas vezes eu não perdi alunos que não se sentiam bem de continuar na mesma escola, aonde os amigos estavam numa série à frente e ele ficou atrasado. Muitas vezes, alunos de sexto para o sétimo e de sétimo para o oitavo têm um crescimento, principalmente nas férias. Parece que eles comem só fermento, porque eles crescem e ficam numa série onde a maior parte da turma é mais nova do que eles, é menor do que eles. Isso faz com que eles se sintam mal. Fora dos problemas que muitas vezes acontecem em casa, aonde o casal começa a tentar achar culpados, sem lembrar que nós todos temos limitações. Eu nunca me enganei nesses 20 anos de magistério pensando que eu era o melhor professor do mundo. Eu sei que eu não sou, mas eu sou o melhor naquilo que eu posso ser. Ou seja, prestar atenção no meu aluno, prestar atenção do que ele gosta, do que ele não gosta. Às vezes posso até não saber o nome de todos os meus 400, 420 alunos que eu tenho por ano, mas da maior parte deles eu sei, eu chamo por nome, muitas vezes nome e sobrenome, e presto atenção nas dificuldades. Aqueles alunos que tiram 10, que já passaram no segundo bimestre, eles não são problema para mim. Por quê? Porque eles têm facilidade naquilo que eu trabalho. Em quem que eu tenho que prestar atenção? São nos que tiram nota baixa e principalmente naqueles que tiram nota baixa e você vê que eles estudaram, que eles se esforçaram. Então, a minha obrigação como profissional da educação, como profissional do magistério, é tentar dar todos os instrumentos possíveis para que ele passe de ano. E às vezes, passar de ano é o caso de não ter problemas em casa, não ter um ano de mensalidades jogado fora, não ter que fazer prova final, recuperação, dependência, atrapalhar a vida, atrapalhar as férias. Quantas e quantas vezes nós não vimos casais terem que adiar férias porque as crianças e seus filhos não conseguiram passar direto ou passar de ano. Se alguns de vocês que estão me escutando são da minha idade, quem não lembra de Eduardo e Mônica e nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo está de recuperação. Isso pode ser uma música do Legião Urbana, mas isso acontece todos os anos.
E nós temos que tentar evitar isso. Nós temos que prestar atenção nos nossos filhos. Eu tenho como obrigação prestar atenção nos meus alunos. Não tem nada mais gratificante do que ver um aluno que tinha dificuldades começar a melhorar as suas notas. Às vezes nem porque gosta de mim ou nem porque gosta da minha matéria, descobriu uma nova forma de estudar, está com um professor particular. Isso acontece com todo mundo. Quem nunca de nós teve dificuldade com alguma matéria? Todos nós, não é? Então, aprender a trabalhar com isso, aprender a ajudar as nossas crianças é uma obrigação de todos. Então, mãe, olha para o seu filho, preste atenção, veja quais são as matérias que ele tem dificuldade e olha com carinho essa coisa de quanto tempo ele está estudando. Uma outra coisa que eu falo muito, mas muito para os meus alunos é: em hora nenhuma eles estão perdendo o tempo deles estudando. Eles estão investindo no seu futuro. Eu não venho nunca com o discurso de que estudar é uma garantia de que vai ficar milionário. Mas estudar é uma garantia de que você pode ter qualquer tipo de emprego. Dependendo do nicho, da onde essa criança vai querer trabalhar, ele vai poder ganhar muito dinheiro trabalhando às vezes com profissões que nem a gente pensa que vai dar tanto dinheiro assim. Eu sempre estou querendo andar em busca de informações para passar para os meus alunos. E quando eu descobri que um cabeleireiro da Rocinha parava seu carro importado cortando cabelo a R$5. Uma menina que faz barba de homens em São Paulo que ganha seus R$8.000 por mês. Fazendo barba é uma profissão como qualquer outra. Não diminuo ninguém. Eu simplesmente incentivo. Quando eu estava fazendo o estágio pela primeira vez e perguntando para os alunos quais seriam as profissões dos seus sonhos, um dos alunos do estágio que eu estava trabalhando falou: não, meu sonho é ser motorista de ônibus. Eu quero viajar pelos estados e conhecer o Brasil todo. Quem sou eu para falar que ele está errado? É o sonho dele, como todos nós temos sonhos. Alguns podem ser realizados, outros não. Vou ser sincero com a senhora, mãe. Quando eu era novo, eu não sonhava em ser professor. Eu sabia no que eu tinha facilidade de estudar e o que eu tinha dificuldade. Hoje, 40 anos depois, quando a gente começa a tomar consciência de que a gente precisa de uma profissão, eu sou realizado como professor. Eu entro de férias, eu sonho que eu estou dando aula. Então, eu não posso tirar o sonho de nenhum aluno. Eu posso apontar caminhos, apontar o que ele tem que fazer para chegar a um devido local. Agora, aquilo que vai acontecer entre eu falar e ele atingir, quem vai decidir e quem vai cumprir é ele. Ele não vai perder tempo, ele vai investir o tempo dele no futuro dele. E a gente está junto aqui para isso. Por mais que isso nos doa, às vezes, de ver um aluno perder um ano, eu já vi aluno desabrochar com uma reprovação, mas infelizmente a maior parte dos alunos que são reprovados sofrem bullying, são perseguidos pelos alunos, porque infelizmente nós, quando criança, nós somos malvados. Nós pegamos no pé dos outros e é bom que hoje em dia isso não está sendo incentivado, isso a gente mostra para os alunos que é errado. O aluno que foi reprovado não tem que ser visto como um incapaz.
A gente tem que olhar para ele como alguém que não teve alguma oportunidade ou que teve algum tipo de erro no seu controle daquilo que ele tinha que ter estudado. Então, a minha obrigação como profissional da educação, mais uma vez eu falo, é ver esses pontos e tentar potencializar, fazer com que ele aprenda cada vez mais e, principalmente, mãe, nós temos que olhar para ele estudando, porque quando ele aprende a estudar e quando ele aprende a gostar de estudar, não importa qual é a matéria que quebrou essa barreira dentro da cabeça do seu filho, não importa se ele aprendeu isso em matemática, não importa se ele aprendeu isso em história, sabe o que acontece? Todas as matérias melhoram. Por quê? Porque uma coisa é ele ter dificuldade em uma matéria. Agora, quando aquela barreira da dificuldade é quebrada, ele começa a estudar tudo com gosto. Por quê? Porque quando uma criança de 10 anos aprende que não existem limites para o conhecimento, e uma das brincadeiras que eu faço com os meus alunos é: o nosso HD aqui entre uma orelha e outra não tem limite de espaço. Aprender, armazenar informação não ocupa espaço no HD pessoal que cada um de nós temos. Eu mostro para eles, eles não sabem os nomes de personagens, eles não gravam letras de música, às vezes música que não vem nem da nossa própria língua. Por que eles não podem aprender português? Por que eles não podem aprender regras de matemática? Por que eles não podem aprender acontecimentos históricos? Por que eles não podem aprender acidentes geográficos? O que impede eles de aprenderem tudo isso? Sabe o que? Eles mesmos. Então, o nosso problema não é fazer com que eles aprendam tudo. Ninguém aprende tudo. Todos nós temos limitações. E, de novo, mais uma coisa, um último ponto para a nossa conversa de hoje é uma coisa que nós aprendemos que, infelizmente, dói. Não adianta pegar um aluno 7 e querer que ele tire 10. Um aluno 7, o 7 para ele é 10. Ele tem suas limitações. E não é virar e falar para o aluno: você tem que melhorar, você tem que se esforçar. É reconhecer as limitações de cada um. E dentro dessas limitações, trabalhar para que ele tire a maior nota possível. Se é um aluno de 7, tirar 7 no ano todo, ele está aprovado sem ir para a prova final. Se ele está numa escola pública, ele está aprovado no 3º bimestre. Então, cada aluno nós temos que trabalhar de uma forma diferente. E você, mãe, está trabalhando de que forma com o seu filho? Não estou te cobrando, estou falando que nós temos que olhar para ele, para ela e entender os seus limites, as suas forças e suas fraquezas e trabalhar em cima disso. Então, mãe, de novo, meu nome é Bertier, sou professor há 20 anos e isso foi um pouco do que eu pude aprender ao longo desse tempo e vim dividir